Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver dois sistemas diferentes, o sistema urinário e o sistema genital, que parecem a mesma coisa, mas não é. Tá? Primeiro nós vamos ver o sistema urinário, como ele funciona, e na sequência o órgão genital masculino e o órgão genital feminino. Para isso, a gente tem que entender que eles são órgãos sexuais secundários. Então, juntamente com o sistema respiratório, digestório e o sistema tegumentar, o sistema urinário ele é um sistema de excreção. O que significa isso? Ele expele algo para fora do corpo. Tá? Além disso, né, ele é responsável por produzir a urina, que é o que a gente fala da excreção, né, e ele faz parte também da filtração do sangue, ou seja, ele tem uma conexão, uma relação muito íntima com o sistema circulatório. Tá? O resultado do nosso metabolismo, de tudo que acontece dentro das nossas células, é liberado, né? Então os restos metabólicos são descartados através da urina. Não só da urina, mas das fezes, mas no caso aqui, voltado para a urina. Os rins, então quando a gente fala do sistema renal ou do sistema urinário, a gente começa nele, porque o rim é um órgão principal, um órgão retroperitoneal, que fica mais ou menos na altura de T12 e L3, né, ou seja, 12ª torácica e 3ª lombar. Tá? O rim direito ele é um pouquinho, 2 centímetros mais baixo que o rim esquerdo. Por que isso? Porque a gente tem o fígado do lado direito. Então, por conta disso, ele é um pouquinho mais baixo em relação ao outro. Né? Nele, a gente vai ter um córtex e uma medula interna, ou seja, áreas diferentes, subdivisões anatômicas, no qual acontecem fenômenos diferentes em cada uma dessas áreas. Além disso, a urina ela é formada inicialmente ali, a nível molecular. Depois disso, ela vai se acumulando e vai formando a urina que a gente conhece. Aqui a gente tem a localização só para a gente poder entender. Ó, por que um é mais baixo que o outro. Né? O lado direito é um pouquinho mais baixo por conta do lobo direito do fígado, que é maior. Né? E o lado esquerdo acaba sendo um pouquinho mais alto. Aqui a gente consegue ver a ilustração anatômica dos rins, ao mesmo tempo em que a gente vê um rim in natura, ou seja, um rim num ser vivo e não lá aquele rim cadavérico. Tá? Nele a gente vai ter então os polos, a área de acesso, ou seja, a artéria renal e a veia renal, por onde o sangue entra e sai, e ali dentro a gente vai ter o ureter, que é, ou seja, o sangue entra, é filtrado, né, igual um filtro de casa, e volta limpo. Né? Os resíduos ficam ali e são descartados pelo ureter. O ureter, por sua vez, vai descartar ele lá na bexiga. Tá? Então a gente tem os rins aqui envolvido por 3 bolsas, ele tem 3 camadas, que a gente tem, que no material da apostila tem, né? Então a gente tem a parte adiposa interna, a resistente, a fixa, né? E essas cápsulas são uma cápsula adiposa, a fáscia renal, que são estruturas, exatamente para proteger ele de impacto, para permitir essa filtragem para liberar a urina ali também. Além disso, a gente consegue ver aqui, então, o córtex significa casca, tá? Então a gente tem a parte superficial dos rins, as colunas renais, que são áreas que sustentam esses triângulos que a gente está vendo aqui, tá? Se a gente pegar aqui só para poder esboçar, acho que é azul serve. Ó, é como se fossem triângulos, tá? Todas elas. Então, tanto que elas são chamadas de pirâmides renais, por conta disso, tá? Deixa eu só apagar. O ureter, então, é a parte final dos rins, né, que vai se comunicar com a bexiga. Então, eles são retroperitoneais. O que significa retroperitoneal? Toda hora ele fala. Retroperitoneal é lá na parte posterior do nosso tronco. Tá? Então, ele fica quase encostado na parede posterior do tronco. Ele é relativamente longo. Então, se a gente imaginar um indivíduo lá de 1,70 m, ele tem 25 centímetros de comprimento. Evidentemente que se a pessoa é mais baixinha, ele é menor. Se a pessoa é mais alta, 1,90 m, ele vai ser maior também. Eles são tubos musculares lisos, né, e dentro deles vai percorrer a urina, né, e ela vai se gotejando e vai se acumulando lá na bexiga. Tá? Eventualmente a gente sente dor no ureter, quando essa urina tem excesso de sais, as pedras renais, né, que é quando você tem muitos cristais de sal se acumulando ali dentro, e esse cristal de sal tem que descer, dói, gera essa cólica renal. A parte da pelve renal é um trajeto descendente. Então, se a gente pegar, ó, aqui nós temos os 2 rins e os ureteres, olha como que ele é longo, tá? Até chegar na bexiga lateralmente superior. E quando a gente fala de bexiga, a bexiga é um órgão muscular liso também, tá? Então, ela fica na região da sínfise púbica, ela vai ficar em áreas diferentes para homens e para mulheres, a gente vai ver daqui a pouquinho. Nos homens, ela se situa anteriormente ao reto, né? E no sexo feminino ela se situa anteriormente ao útero, então tem uma diferencinha anatômica ali.
funciona como um reservatório de urina. Então você acumula a urina ali, quando chegar um limite, ela esvazia. Esse limite máximo é de 800 ml, mas normalmente a partir de 200 ml a gente já começa a sentir vontade de ir ao banheiro. Então são duas diferenças que a gente tem ali. Tá? Aqui a gente tem, ó, na masculina, ó, a bexiga na frente da cavidade anal, e no caso da mulher, ó, abaixo da região uterina. Então tem duas diferenças anatômicas ali. Tá? A uretra é o canal inferior da bexiga que vai se comunicar com o ambiente externo. Então, quando a sua bexiga está cheia e você vai urinar, é a uretra que entra em ação. Tá? Então, ela faz uma comunicação entre a bexiga urinária e o ambiente externo. Ela tem uma diferença de tamanho. Tá? Nos homens, ela tem mais ou menos 20 centímetros de comprimento, isso vai depender muito das porções anatômicas. No caso dos homens, ela tem um formato de um S por causa do pênis. Já nas mulheres, ela tem aproximadamente 4 centímetros no ângulo reto. Então, são as diferenças anatômicas que a gente começa a ver ali por conta dos órgãos sexuais. Tá? No órgão, o sistema genital masculino. Então, para que serve o sistema genital? Agora a gente entra numa outra categoria. Né? Eles são considerados órgãos não essenciais para a vida, mas são importantes para a sobrevivência. Ou seja, para o indivíduo, se ele perde os órgãos sexuais, ele continua vivo. Mas para a perpetuação da espécie, ele é fundamental, ele é indispensável. Eles são ativados na puberdade, então os órgãos sexuais eles só se desenvolvem, eles só se despertam a partir da puberdade, a partir do momento que o corpo do sujeito está começando a se preparar para a reprodução. Eles são responsáveis pela produção das células germinativas, né, as células que geram a fecundação, ao mesmo tempo em que também libera alguns hormônios que a gente vai ver em outra aula. Tá? Então, a gente vai ter isso exatamente, ele atinge um ápice de capacidade na vida adulta e depois ele vai perdendo gradualmente essa capacidade. Então, ele tem um certo período de utilidade na vida. Tá? Então, ele inicia na puberdade, atingindo o clímax na vida adulta e depois ele vai decrescendo com o avançar da idade. Tá? Então, como tudo na vida, ele tem um momento de florescimento e de falecimento. Os testículos, que são a área germinativa masculina, são duas gônadas que tem um formato ovoide. Tá? Então esse é o formato dele, se lembra um ovo. Né? Nele são produzidos os espermatozoides e os hormônios sexuais masculinos, que dão as características sexuais masculinas, né? O aparecimento das características como o tom de voz, a barba, a musculatura desenvolvida. Né? Eles são revestidos por algumas membranas, é dividido por septos também, exatamente porque o óvulo direito, né, o testículo direito, dentro dos testículos, o óvulo direito e o óvulo esquerdo são separados por um septo, exatamente para que caso um lado seja infectado, o outro não se infecte. Né? Então, são mecanismos de proteção. Né? Dentro dele a gente tem de 15 a 20 canais onde são produzidos uma quantidade enorme de espermatozoides por dia. Tá? Aqui a gente tem eles, ó. Né, testículo direito, testículo esquerdo, dentro do escroto, né, que é a membrana protetora externa, e ali dentro dele aqueles 15 a 20 canais que eu comentei com vocês, ó, onde cada um deles produz as células germinativas que a gente viu. O epidídimo é um canal que leva esse espermatozoide maduro durante o ato sexual para a ejaculação. Tá? Então nele a gente vai encontrar exatamente a função de armazenar os espermatozoides e de anatomicamente liberar eles depois. Tá? Então aqui a gente tem os canais seminíferos e depois os epidídimos ali em cima. Tá? O ducto deferente é um canal que vai fazer a comunicação entre o testículo, a próstata e o pênis. Então ele vai fazer essa comunicação levando esses espermatozoides. Ó. Então neles eles passam durante a ejaculação. Então durante o ato sexual, durante a atividade sexual, esses espermatozoides são conduzidos pelo ducto deferente até a próstata. E lá ele vai receber uma carga hormonal ou outros fluidos que vão fazer parte. Então ele vai ter mais ou menos 30 centímetros de comprimento, então ele é relativamente grande, tá? Até a região da próstata. Então se a gente imaginar, ó, o ducto deferente aqui, ó, todo esse canal, tá? Até chegar aqui, ó, que é a vesícula seminal e posteriormente a próstata, que é logo em seguida. Tá? Nessas duas regiões a gente vai ter o quê? Um acréscimo de líquidos seminais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Esses líquidos seminais, eles vão dar o aspecto de esperma ou de sêmen que ele tem, exatamente para fluidificar, para permitir a ejaculação de maneira mais potente. A uretra, que a gente já viu no sistema urinário, aqui ela vai ter o quê? Uma dupla função. Além de fazer a função, no caso do aparelho reprodutor masculino, de liberar a urina, durante o ato sexual ela também libera o sêmen, né? Ela também é uma função ejaculatória. E essa nossa uretra ela tem 3 partes. Tá? Nós temos uma primeira parte que é a prostática, tem mais ou menos 2,5 cm.
a membranácea que tem em meio e a esponjosa peniana, né, que vai depender do pênis. Então ela vai ter de 15 a 20 centímetros de comprimento ali. Tá? Então ó, a gente vai ter aqui ó, o canal da uretra prostática dentro da próstata, depois a membranácea, que é essa pequenininha aqui, ó, e depois a peniana. Tá? Por isso o formato de S que a gente viu lá no comecinho. As glândulas anexas que eu comentei com vocês, elas têm algumas funções. Então, a primeira das funções delas é a produção daquele líquido viscoso que vai dar a característica do sêmen masculino. Tá? Essa produção é exatamente para garantir que esse espermatozoide chegue o mais longe possível dentro da cavidade vaginal e que proteja dos ataques que o corpo feminino vai ter. O sistema de defesa da mulher vai entender que aquilo é um corpo e vai atacar. E esses líquidos exatamente vêm para garantir a sobrevivência do máximo de espermatozoides para que ocorra a fecundação. Finalizando o aparelho reprodutor masculino, nós temos o pênis. O pênis ele é um órgão que é utilizado para urinar, mas ele também é um órgão do ato sexual masculino. Então, ele faz a introdução na cavidade vaginal exatamente para a perpetuação da espécie, né? E durante a ereção isso acontece. Né? Fora da ereção isso acaba sendo inviável. Ele é formado por dois tipos de tecidos, né? Esses tecidos são tecidos que são chamados de eréteis, exatamente porque eles conseguem se inflar com sangue e garantir uma ereção. Na extremidade do corpo peniano, a gente vai ter a cabeça do pênis, que é chamada de glande, né, que é uma área extremamente sensível, exatamente para que a atividade sexual tenha um estímulo para acontecer. Né? E eles são cobertos por pele, né, então essa região toda é protegida. Aqui a gente tem os dois exemplos, a gente consegue ver. Ó, essa é a glande, né, a cabeça do pênis, que é protegida por uma pele. Né, em alguns casos ela é removida quando existe um excesso de pele. Tá? A bolsa escrotal ou o saco escrotal, a gente já comentou anteriormente sobre os testículos, e entramos no aparelho genital feminino. Né? Nele a gente vai ter a mesma situação. São órgãos sexuais que não são necessários para a sobrevivência do sujeito, mas que são necessários para a sobrevivência da espécie. Né? Eles despertam durante a puberdade também, vai ter a produção de óvulos e de hormônios femininos. Né? Neles a gente vai ter o útero que vai abrigar, né, no caso da fecundação, um novo ser vivo. Aqui a gente tem a distribuição anatômica de alguns pontos importantes. Então a gente tem, começando lá da parte distal, a gente tem o ovário, tá? Onde as células germinativas femininas são produzidas. Depois a gente vai ter lá a região da tuba uterina. Nessa tuba uterina o óvulo vai percorrer e eventualmente vai se encontrar com o espermatozoide ali acontecendo a fecundação. O ligamento útero-ovárico que garante o alinhamento ali da região feminina. Além dele, a gente também tem o ligamento largo do útero, que é essa membrana enorme que a gente está vendo aqui também. Tá? E nós temos dentro do útero 3 camadas, tá? O endométrio, o miométrio e o perimétrio. O perimétrio é a periferia, ele é uma proteção, uma camada de proteção do útero. O miométrio é a camada maior, a gente vai ver numa outra figura, é uma camada muscular. E o endométrio é a camada que vai se encontrar com o espermatozoide ou eventualmente com o óvulo quando acontece a fecundação. Aqui a gente tem as mesmas estruturas, só que numa vista lateral. Então a gente já tem a cavidade vaginal, o ósseo da vagina, a região uterina, os ovários que a gente comentou anteriormente, as fímbrias, né, o colo do útero. Lembra do exame de colo do útero que se fala? É para ver se está saudável essa região. Então, só para a gente poder entender aqui. Os ovários, né, já que a gente falou de células germinativas, falou do espermatozoide no caso dos homens, aqui a gente tem algumas semelhanças, olha só. São as gônadas femininas, elas produzem óvulos, são 2 também com formato ovoide, assim como acontece nos homens. Ela produz o estrógeno e a progesterona, que são hormônios femininos, tá, que controlam o desenvolvimento das características sexuais secundárias nas mulheres. Na velhice, esses ovários diminuem o seu tamanho, a sua produção, que inicia a menopausa, assim como o homem tem a andropausa. Né? E tem os ligamentos que eu mostrei ali agora há pouquinho. Né? As tubas uterinas, que é onde acontece eventualmente a fecundação. Né? A gente tem algumas estruturas que fazem parte ali. Ó, aqui que a gente tinha comentado, nós temos a região dos ovários, né? A região, o óvulo maduro, ele percorre ali e eventualmente ele encontra o espermatozoide. Né? E aí acontece até que ele consiga se fixar na parede do útero, gerando o início da gestação. O útero, por sua vez, ele tem algumas regiões anatômicas, o fundo, o corpo, o istmo e o cérvix, que são áreas de subdivisão dele, né? Além das 3 camadas que eu comentei, o endométrio, o perimétrio e o miométrio, tá? Que são essas camadas que a gente está vendo aqui, ó, perimétrio, miométrio e o endométrio. A vagina é o órgão reprodutor feminino, a gente acha que é um órgão externo, mas não é.
tá? Então ele é um órgão tubomuscular, é onde o pênis se acopla, tá? E mensalmente vai ter a passagem do ciclo menstrual, ou eventualmente também vai ter o trabalho de parto passando por essa região. Tá? Então essa é a cavidade vaginal. O que se vê externamente é o ósseo da vagina, é apenas uma porção dela. Tá? Órgãos sexuais externos, né? Então, no caso do aparelho reprodutor feminino, nós temos alguns outros órgãos. Nós temos ali os lábios maiores e menores, a glândula, o clitóris e os ósseos da vagina. Além disso, existem órgãos acessórios, que no caso temos a mama. A mama é uma região de pele anexas que se modifica exatamente para que durante, nós como mamíferos, né, durante a lactação, a mulher possa produzir o aleitamento materno para o filho. Né? No caso, a mama ela fica na frente do peitoral maior. Né? Tanto homens como mulheres possuem peitoral menor e menor, que são músculos da região da caixa torácica, e na frente nós temos a mama. Tá? Aqui nós temos o esboço da mama, ó, o peitoral maior ali atrás, né? Então toda essa região aqui que é desenvolvida é exatamente para geração, né, da característica da amamentação. O urinar durante o sono é uma situação que é natural, principalmente na infância, enquanto o nosso corpo ainda amadurece os mecanismos para despertar o seu corpo caso você precise ir ao banheiro à noite. Por isso que as crianças eventualmente fazem isso e alguns adultos em algumas situações também fazem. Né? Então o nosso corpo ele trabalha dessa forma, então você acaba sonhando que foi ao banheiro. Né? Então, como a gente viu lá no comecinho da aula, nós temos até 800 ml que podem ser detidos. A partir dali a tua bexiga não consegue controlar. Então, são formas para a gente poder ver. E aí, retomando a nossa aula, né, o que você conseguiu entender quando a gente fala de sistema reprodutor masculino e feminino e do sistema urinário? Você conseguiria falar um pouco sobre o sistema urinário, o sistema genital masculino e feminino, o que eles têm de diferente entre eles? E lá na página 64 da apostila a gente vai ter também outros links, outras informações e sugestões de leitura. Eu fico por aqui e até a próxima aula.